Glória a Deus, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração em mais uma manhã que o próprio Deus prepara para nós. Eu ainda estou um pouquinho gripado, então a voz. E ontem nós tivemos oração e cantamos, foi uma bênção. E hoje eu quero compartilhar com você. Eu estava meditando aqui antes. Gente do céu, a gente vai falar hoje de um assunto tão precioso e importante. Você sabe, muitas vezes as pessoas não entendem o valor de caminhar com pessoas espirituais em nossas vidas. Então, eles tratam as pessoas como se não fossem nada. Eles valorizam muitas vezes o dinheiro, eles valorizam muitas vezes os títulos, eles valorizam muitas vezes os certificados, eles valorizam os diplomas, mas não valorizam a unção de Deus. E hoje eu quero falar sobre honra. Nesta terceira semana do nosso projeto de 21 dias, estamos falando sobre discipulado. E existe algo que conecta gerações e que faz com que a unção do Espírito Santo seja passada de mão em mão no decorrer dos séculos. Este canal se chama honra. É como se fosse literalmente um tubo espiritual que flui do trono do trono da presença do rio de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, quando falamos sobre honra, as pessoas entendem como bajulação, mas a verdade é que honra não tem nada a ver com bajulação, e sim reconhecimento. Honra nada mais é do que o reconhecer daquilo que Deus faz através de pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a história de Elias e Eliseu. São dois profetas. Eliseu, servo de Elias, recebeu a unção dobrada dele. E é interessante, o que fez com que Eliseu recebesse a dupla unção, a dupla porção de poder que estava sobre Elias, não foi as suas qualidades, não foi o seu mérito. Não. O que fez Eliseu receber a unção que estava sobre a vida de Elias foi a honra. Eliseu era um homem que escolheu caminhar ao lado de Elias em todo o tempo. Ele honrou esse homem de Deus. Ele sabia que Elias tinha sido levantado pelo Senhor e que era através de Elias que ele iria ser treinado e capacitado para responder ao chamado do coração do Senhor. Por um outro lado, tinha Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu. Ele estava muito perto de Eliseu. Detalhe, Eliseu tinha recebido a unção dobrada de Elias. O que será que poderia acontecer com Geazi? Qual é a história que muitas vezes nós poderíamos contar sobre esse homem? Infelizmente, ele terminou a vida de maneira trágica. Você sabe, quando nós aprendemos o caminho da honra, entendemos o valor da unção do Espírito Santo, nós paramos de tratar as pessoas de maneira natural e começamos a enxergar Cristo através delas. E é nesse momento que nós conseguimos ver o melhor que as pessoas têm. E é nesse momento que nós conseguimos honrar ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5, no versículo 17, o seguinte, vamos abrir juntos esse texto. Diz assim, os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de dupla honra, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja só, aqueles que lideram bem, que governam bem, a Bíblia diz que merecem dupla honra. O que significa essa dupla honra? Deve receber reconhecimento duplo. Se honra é reconhecimento, então aqueles que fazem isso com zelo e com excelência
devem ser ainda mais abençoados. Você sabe, muitas vezes as pessoas menosprezam o trabalho daqueles que lideram na casa de Deus. Menosprezam o trabalho dos pastores, menosprezam o trabalho dos ministros, daqueles que servem à igreja. Eu costumo dizer que em todos os lugares que eu vou, eu sou tratado como escória, de fato. Se eu vou abrir um cadastro em alguma loja, ou se eu sou apresentado para uma pessoa que eu ainda não conheço, e as pessoas descobrem que eu sou pastor, a visão delas muda. Eles me olham do pé à cabeça, eles medem as minhas palavras. Sabe quando você percebe assim que muitas vezes existe um pré-conceito estabelecido que só é transformado depois que as pessoas me conhecem de fato no dia a dia. Mas eu creio que, ainda que o mundo trate a presença de Deus e aqueles que Deus levantou como nada, o Senhor tem para mim e para aqueles que servem a sua obra em grande estima. Não é à toa que quando Jesus nasce, a palavra de Deus diz que quem vai cuidar dele ali eram os pastores. E você sabe, é muito importante o trabalho espiritual na vida de uma pessoa. Eu compartilhei isso no nosso culto antes de ontem, não no culto que nós transmitimos, mas no culto da noite. E eu disse, veja só, quando uma criança nasce, quem apresenta essa criança para Deus é um pastor, é um líder espiritual. Quando essa criança cresce e decide seguir ao Senhor, quem batiza essa criança é um líder espiritual, é um pastor. Essa criança então se torna adulta, ela decide casar-se. Quem celebra esse casamento é um pastor, um líder espiritual. E nos momentos mais trágicos da vida das pessoas, no leito da morte, aquele que está ali com a família, liberando palavras de consolo mais uma vez, são os pastores, os líderes espirituais. Muitas vezes valorizamos o trabalho de todas as pessoas. Entendemos a importância de um médico, entendemos a importância de um professor, entendemos a importância das autoridades, de um policial, entendemos o papel dos nossos pais, mas muitas vezes tratamos os líderes espirituais da maneira que não deveria ser tratado e diminuímos o trabalho que eles fazem na presença de Deus por nós e perdemos de receber tudo aquilo que existe à nossa disposição através da honra. Aqui eu estou falando para você sobre discipulado. Existe uma unção espiritual que é liberada sobre você através dos seus líderes espirituais. A Bíblia diz que Eliseu era um bom discípulo. A história começa lá em 1º livro de Reis, capítulo 19. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo. E depois ele está fugindo de Jezabel, exausto, desesperado, deprimido. Então o Senhor diz para ele, olha Elias, está na hora de começar a transicionar o ministério. Ele então encontra com Eliseu estava ali cuidando das suas juntas de boi. Ele era um homem trabalhador, honesto, servia ao Senhor, servia a sua família. Deus diz para Elias, olha, eu quero que você abençoe aquele homem. Elias então joga o seu manto sobre Eliseu. No exato momento que Elias lança o manto sobre Eliseu, e Eliseu entende, né? Olha, a unção de Deus está sobre mim, porque ele sabia que Elias era um profeta. Naquele momento, Eliseu parou e pensou, Deus está me chamando através desse homem. Deus deseja que eu viva um chamado extraordinário na presença dele e mandou Elias aqui para me preparar, para que através de Elias eu seja capacitado para servir a Deus. Eliseu então abre mão de tudo para seguir a Elias. Eliseu então começa a caminhar ao lado do profeta Elias e por várias vezes Elias coloca Eliseu em xeque. Ele diz, olha Eliseu, segue o seu caminho, eu vou para cá, você vai para lá. Está na hora de nós nos separarmos. Eliseu dizia, não, não vou. Vive o Senhor e vive a sua alma que eu não vou te deixar.
Interessante isso, né? Eu acredito em algo. Elias várias vezes confrontava Eliseu, para que Eliseu não caminhasse com ele baseado em motivos naturais. Várias vezes ele dizia para Eliseu: Eliseu, segue o seu caminho. Porque ele não queria que Eliseu estivesse ao lado dele com motivações erradas. Mas Eliseu sabia que existia sobre Elias uma unção. E ele dizia: eu quero a unção. Não tem nada a ver com Elias. Não tem nada a ver com os homens. As pessoas, é óbvio, gente, são imperfeitas. As pessoas, é óbvio, gente, elas falham. As pessoas, é óbvio, gente, elas têm tantos defeitos que se você somente olhar de relance já vai perceber. Mas Eliseu sabia, não é sobre Elias. É sobre a unção de Deus que está sobre ele. Eu quero essa unção. Sabe por que tem gente que nunca avança? Sabe por que tem gente que nunca prova o que Deus tem? Porque ele nunca vê a unção de Deus nos homens. Eles estão sempre medindo pessoas. Eles estão sempre calculando erros e pesando acertos. Então eles julgam quem deve ou quem não deve receber honra. E eles se esquecem que nada é sobre pessoas, mas é tudo sobre a unção de Deus que está sobre as pessoas. Se você quer ser abençoado, valorize a unção que Deus derramou sobre os seus líderes. É interessante. É interessante. Quando Adão e Eva comem do fruto que não deveriam comer, eles sentem vergonha, se escondem de Deus e são expulsos do jardim. Eles desonraram o Senhor. Por desonrar a Deus, eles não tinham mais acesso à presença de Deus. Muitas pessoas, por conta da desonra, não experimentam da presença. Certa vez uma irmã me procurou dizendo que ela caminhava em um discipulado e ela não conseguia andar com a líder que Deus tinha colocado na vida dela. E ela estava se sentindo mal porque já fazia tempos que ela ia para as reuniões e ela não sentia a presença de Deus. No primeiro momento eu disse: olha, irmã, a presença de Deus não é para ser sentida. Nós cremos na presença de Deus. Mas eu vou te dizer, se talvez você tenha participado da reunião e não tenha percebido a unção do Espírito fluindo, o problema não está na reunião, mas na desonra do teu coração. É por isso que a palavra não entra, porque você está afastado da presença. Eliseu era alguém que honrava. Eliseu era alguém que valorizava a unção de Deus. Por outro lado tem Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu, porque você sabe o fim da história. Eliseu recebe a porção dobrada da unção que existia sobre Elias. E Geazi era discípulo de Eliseu. Se Elias recebeu a unção dupla, talvez Geazi deveria receber a unção multiplicada por 4. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que um homem veio até Eliseu e pediu para que o Senhor o curasse. O nome dele era Naamã. Ele era um comandante do exército da Síria e sofria de lepra. Eliseu então diz que Naamã deveria mergulhar no rio por 7 vezes. E durante o mergulho, ele é curado completamente. Naamã possuía muitos recursos financeiros, porque era um general muito poderoso. Então ele vem e oferece uma grande quantia em dinheiro para Eliseu, como expressão de gratidão pelo milagre que recebeu. Mas Eliseu disse: eu não quero o dinheiro. Não quero. Ele recusa o benefício financeiro em troca do milagre. Como é bom saber que existem homens de Deus que não se dobram diante do dinheiro, é verdade ou não? Naamã, então,
contrariado, não pôde ofertar, e ele tentou fazer isso de maneira generosa. Naamã vai embora. Mas você sabe, Geazi era preso no dinheiro. Ele caminhava do lado de Eliseu pensando em benefício próprio. Geazi, então, vai atrás de Naamã e diz: olha, Naamã, acho que Eliseu estava equivocado, ele mudou de ideia, né? E ele aceita o dinheiro que você quer dar. Naamã, então, dá o dinheiro. Geazi volta. Eliseu diz assim para ele: onde você estava? Geazi mentiu. Não, teu servo não foi para lugar nenhum. Isso aqui é forte. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 26, a Bíblia diz assim, gente: porventura não te acompanhou o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para receberes prata e para receberes vestidos, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Olha isso. Eliseu caminhava com Geazi de todo o coração. Eliseu estava disposto a compartilhar com Geazi unção. Mas Geazi só queria receber aquilo que era natural. Ele não entendia o peso espiritual do relacionamento que ele estava vivendo. Ele não entendia as implicações práticas do que aquele homem chamado Eliseu, imperfeito, pecador. Mas ele não entendia que através de Eliseu existia algo muito grandioso de Deus que estava disponível para ele. O que mexe comigo é Eliseu dizer: por acaso não acompanhou você o meu coração? Isso revela o coração de Eliseu. Ele era um homem que verdadeiramente valorizava a unção e ele tratava Geazi como um verdadeiro discípulo. Mas Geazi desonrou a unção e preferiu o dinheiro. O resultado é que a lepra que estava em Naamã veio para Geazi. Sabe, gente, é muito triste quando pessoas se relacionam no reino de Deus por conta do dinheiro. Eu sou pastor e constantemente eu preciso prestar contas da minha vida financeira para as pessoas. Fazemos isso na igreja, inclusive fizemos esses dias a prestação de contas das nossas realidades financeiras. Mas é muito ruim quando as pessoas não se alegram com a unção que existe sobre os próprios líderes. Eles fazem comentários muito tristes, pensando que os líderes têm ou buscam benefícios pessoais na obra do Senhor. Eu vou dizer para você que existem sim muitas pessoas que estão no ministério mal intencionadas, homens e mulheres que não são dignos do chamado, que não são dignos da unção de Deus. Mas você sabe, é Deus quem vai julgá-los. É Deus que vai tratar com eles. Mas existem muitos homens e mulheres que estão com o coração disposto completamente a agradar o coração de Deus. E infelizmente, nós também vemos uma cultura por aí de honra que não é uma cultura de honra bíblica, que acaba se tornando manipulação, que acaba se tornando puxa-saquismo, né? Mas a honra bíblica ela é real. Ela é o canal onde eu recebo daquilo que Deus deseja me dar através da vida de alguém. Qual que é o preço? O reconhecimento. Que o seu coração, ao ouvir essa palavra, possa ser conquistado. Que você creia e entenda pela fé, com revelação, que Deus colocou gente no seu caminho que carrega uma unção. E que você precisa honrar essas pessoas. Eu queria te fazer um desafio aqui. De você manifestar a sua honra às pessoas que Deus colocou na sua vida de alguma maneira.
talvez com uma palavra de ânimo, uma mensagem, talvez com um presente, talvez convidando ele ou ela para tomar um café com você. Mas eu queria que você expressasse a sua honra de alguma maneira. Sabe por quê? A verdadeira honra sempre é expressada de alguma maneira. Não existe honra em silêncio. Não existe honra silenciosa. Eu honro e não preciso dizer para ninguém. Não, 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 não. Honra é atribuir valor. Honrar é dizer, olha, ele veio antes que eu. Ele sabe mais que eu. Ele é usado por Deus na minha vida. Isso é atribuir honra. Eu tenho alegria de caminhar com os meus líderes, porque eu reconheço que aquilo que Deus quer fazer na minha vida e no meu ministério passa pela unção que eu estou disposto a receber deles. E que você tenha esse mesmo coração. Em nome de Jesus. Que você possa orar. Hoje eu quero orar com você, mas que você possa orar de maneira muito verdadeira e real. A oração que nós vamos fazer agora. Feche os seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina o caminho da honra e me perdoa, Senhor, pelas vezes que menosprezei a sua unção e olhei para as pessoas ao invés de olhar para o seu chamado. Me dá o coração de Eliseu, não o coração de Geazi. Quero honrar de verdade, Senhor, servir de verdade, ficar até o fim de verdade. Abre o canal da honra na minha vida, Senhor. Me ensine a dar peso àquilo que o Senhor atribui peso. Me coloca na posição de alguém que recebe, alguém que honra, alguém que coloca água na bacia. Eu quero receber da unção do Senhor através dos meus líderes. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, que dia poderoso. Hoje até a gente estendeu um pouquinho mais, mas eu creio que foi uma bênção. Se você está aqui no meu canal e ainda não é inscrito, eu queria que você pudesse se inscrever em nome de Jesus. Clicasse também no botão gostei do vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo se essa palavra abençoou você. E não esqueça, existe um canal chamado Honra que nós precisamos valorizar. Hoje nós temos oração 8 horas e amanhã estaremos aqui normalmente às 7 da manhã. Fica na bênção. Tchau, tchau.